18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começa agora pra você mais uma edição do programa 18 horas e hoje é terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Ari Guedes e Wellington Trovão, hein? Lá no aplicativo Humano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. Uma boa noite especial para você aí em 100,7 na sintonia certa. Vamos juntos, hein? Karime Leão, tudo bem? Tudo certo nesta terça-feira? Tudo certo, tudo bem, sim. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Exatamente, estamos juntos até as 7 da noite aqui no programa 18 horas e vai aquele nosso abraço, um beijo especial pra galera do aplicativo Humano que nos assiste ao vivaço aqui nos estúdios da Rádio Mix. Daqui a pouquinho o programa estará na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Estamos também nas redes sociais, é claro, 18 Horas News, e temos também o nosso canal no YouTube. Segue a gente lá. 6 horas e 3 minutos, começa agora mais uma edição do programa 18 horas, hoje terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021 e até às 7 da noite, as principais notícias do dia para você que está ligado no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, menos de 24 horas depois do governador Wilson Lima afirmar em Brasília que o abastecimento de oxigênio no Amazonas estava sob controle, as mortes de pacientes por falta de oxigênio medicinal continuam acontecendo na capital e se multiplicando no interior do estado. Somente hoje pela manhã, 7 pacientes internados no Hospital Regional de Coari morreram por falta de oxigênio. É uma situação extrema que estamos passando aqui no estado. A situação chegou ao ponto de um rapaz lá de Coari, ele teve que escolher entre a mãe e o avô quem deveria continuar vivo, né? Porque só tinha um cilindro de oxigênio. Olha que situação horrível, que angústia, que momento horroroso, desprezível, deprimente que estamos passando aqui no estado. É a terrível história da escolha de Sofia, né? Aquele romance em que a pessoa tem que escolher entre duas opções que é impossível de você apontar uma como a mais importante. Coari não é um caso isolado. Vários municípios estão relatando que estão sem oxigênio para garantir a vida dos pacientes. E os prefeitos estão pedindo socorro porque o governo do estado não consegue abastecer os municípios e chega até a confiscar, em detalhe, confisca aqui em Manaus carregamentos de cilindros de oxigênio comprados pelas prefeituras do interior. A repórter Júlia Gomes está acompanhando essa crise no abastecimento de oxigênio nos hospitais do estado e traz mais informações. Hoje nós conseguimos equilibrar a nossa rede com a distribuição do oxigênio. Hoje foi um dia em que a gente deu uma atenção especial para o interior, levando em consideração a nossa logística. A declaração do governador Wilson Lima caiu por terra diante da realidade. A crise da falta de oxigênio nos hospitais continua fazendo vítimas na capital e principalmente no interior do estado, pois em menos de 24 horas após o governador do Amazonas se reunir com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em Brasília, e dizer que a crise da falta de oxigênio foi equilibrada, 7 pessoas morreram no município de Coari, justamente pela falta de oxigênio no hospital da cidade. Nas redes sociais, um morador de Coari disse que uma família que estava com 2 parentes internados no hospital teve que escolher quem iria sobreviver, pois só tinha um cilindro disponível. Segundo a Prefeitura de Coari, representantes da Secretaria Municipal e do Hospital Regional estiveram em contato com a Secretaria de Saúde do Amazonas, informando sobre a situação, que confirmou o envio de 40 cilindros de oxigênio para a cidade. O insumo, porém, estava previsto para chegar por volta das 6 da tarde de ontem, no aeroporto do município. Mas o voo passou direto para o município de Tefé, ficando impossibilitado de retornar a Coari, uma vez que o município não opera voos noturnos. Os cilindros só chegaram às 7 horas da manhã desta terça-feira, mas o Hospital Regional de Coari só tinha oxigênio até às 6 horas da manhã.
A prefeitura do município, por meio de nota, diz que repudia e manifesta todo o seu desagrado com a forma irresponsável que a Secretaria de Saúde do Amazonas está lidando com a saúde do interior. A nota afirma ainda que desde a semana passada, em torno de 200 cilindros do Hospital de Quari estão retidos pelo patrimônio da Secretaria de Estado da Saúde. A maioria aguardando o abastecimento, enquanto que a outra parte foi distribuída para as unidades de saúde da capital. Na manhã de hoje, o presidente da Associação dos Municípios do Amazonas, Jair Souto, que é prefeito do município de Manaquiri, esteve na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas para pedir aos parlamentares que possam intervir junto ao governo do estado na situação dos municípios do interior com relação ao desabastecimento de oxigênio, que, segundo ele, não foi informado a situação aos prefeitos e que muitos tiveram cilindros de oxigênio retidos na capital. Se de fato que nós iríamos ter a certeza de que ia faltar oxigênio, isso não foi informado aos prefeitos e aos secretários de saúde do interior do estado do Amazonas. De fato, senhores deputados, isso foi o que mais nos prejudicou. Por quê? Porque vendo os prefeitos nessa angústia de falta de oxigênio, todos nós fomos em busca de adquirir o oxigênio. Pasmem, senhores, prefeitos foram retidos com oxigênios que tinham comprados a partir da Polícia Militar, com orientação do seu comando, ou seja, do governador, a mim parece. E isso causando grandes transtornos e uma confusão generalizada, porque uma bala, ou seja, um cilindro de oxigênio, era a última coisa que se queria para salvar uma vida. E essa desorganização, desestruturação da saúde no interior do estado do Amazonas é que nos traz tanta angústia e tanto desespero no que nós estamos vivendo hoje. Outras cidades do interior do Amazonas, como Parintins, Manacapuru, Itacoatiara e Iranduba, estão operando no limite os estoques de oxigênio nos hospitais. Situação que não é diferente na capital, que, de acordo com Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, diz que o abastecimento nos hospitais de Manaus ainda é bastante irregular. A situação do oxigênio continua bastante irregular, né? Por mais que o governo anuncia que está providenciando a suplementação de oxigênio através, nesse momento, principalmente das aeronaves da Força Aérea, mas o que a gente tem observado desde a quinta-feira passada, quando iniciou a crise, é que o quantitativo que chega não é suficiente para abastecer todo mundo. Então, abastece aqueles que zeraram ou que estão no limite, e aí algumas horas depois, outras unidades já identificam a falta do produto, no caso, o oxigênio. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e depois da repercussão das 7 mortes por falta de oxigênio em Quari, o juiz Fábio Alfaia, titular da primeira vara da comarca de Quari, determinou que o governo do Amazonas libere o envio de 155 cilindros de oxigênio medicinal devidamente reabastecidos para Quari num prazo de 48 horas. De acordo com os autos, os cilindros teriam sido enviados para abastecimento, mas foram retidos. Enquanto isso, o município informa que a rede pública municipal de saúde de Quari opera com apenas 4 cilindros de oxigênio, sendo que há 15 pacientes internados fazendo uso contínuo de oxigênio, de acordo com a petição. Em caso de descumprimento, o juiz fixou multa diária no valor de R$100 mil, com limite máximo de R$10 milhões, com base no artigo 297 do Código de Processo Civil, a ser suportada pelo Estado, pelo secretário de Estado de Saúde e pela empresa White Martins, cada um respondendo individualmente pela sanção processual conforme a decisão. E por meio de nota, olha só, a Secretaria de
Estado de Saúde lamenta o ocorrido no município de Quari. A secretaria informa ainda que, por opção do município, o sistema de saúde na cidade é independente, sendo a gestão plena da Prefeitura Municipal. Ainda assim, o governo do estado nunca se furtou de auxiliar a administração local, entre outras coisas, com o fornecimento de oxigênio. Bom, ou seja, né, a prefeitura do município que se vire, quase isso, né? Bom, o que estamos vivenciando é uma atrocidade sem precedentes na história. Eu acho que só em casos de guerra, de situações assim, a gente viu, a gente noticiou, a gente tem notícias de tanta atrocidade, de tantas mortes. É assassinato de inocentes de uma das formas mais cruéis, por asfixia. É um genocídio, sim, promovido pelas autoridades que deixaram faltar oxigênio hospitalar. Deixaram sim, porque foram avisadas com antecedência. E o oxigênio hospitalar é um item básico em qualquer posto de saúde. É uma tragédia que nenhum de nós jamais imaginaríamos presenciar. Sem dúvida nenhuma, Karime. São irmãos perdendo a vida enquanto o governador segue fazendo o quê? Lives. Como se ainda fosse um repórter ou um apresentador de TV que não tivesse responsabilidade por centenas de mortes por asfixia, pela total irresponsabilidade e incompetência dele. Chega, ele precisa ser afastado, sim, urgentemente desse cargo tão importante que é o cargo de governador, sob pena de essas mortes continuarem acontecendo no nosso estado sem que nada seja definitivamente feito. E é o que nós estamos vendo. Em menos de 24 horas do governador afirmar que está sob controle a questão do oxigênio aqui no estado, em menos de 24 horas, mais 7 mortes foram registradas no interior do estado por falta de oxigênio. Não tem a menor noção do que está acontecendo. Foi pego na mentira, inclusive. Exato, né? Ou seja, é um governador que não tem noção do estado em que ele está à frente, não tem noção da situação. E não, olha, o Carlão, eu ainda falo mais, não basta apenas perder o cargo. É uma pessoa que tem que responder criminalmente pelo que está acontecendo, pelas mortes que ocorreram aqui no estado. Ele precisa responder na justiça por essas mortes provocadas pela incompetência do governo desse. É um governo genocida que precisa ser parado. É uma verdadeira máquina de provocar morte dos inocentes, de pessoas ali precisando e procurando, estão doentes, precisando de ajuda, precisando da saúde. E não é uma coisa de agora, não é um problema que começou com a pandemia. Antes da pandemia, na estreia do programa em 2019, a gente falava e apontava a situação de caos que já estava a saúde pública do estado do Amazonas. E agora a gente pergunta, cadê a justiça? Cadê o Ministério Público? Cadê a Câmara de Vereadores? O TCE? Cadê os promotores, os desembargadores? É preciso que todos entendam a gravidade desta tragédia que estamos vivenciando no Amazonas. É uma tragédia, inclusive, assustadora. Todos nós estamos assustados, inclusive. Onde está a humanidade e a responsabilidade dessas autoridades aí que a Karime acabou de citar? Onde estão e como estão as caras desses omissos? Cadê? Como conseguem continuar assim, olhando a tantas mortes e continuam tranquilos com os braços cruzados? Uma hora a conta chega, hein? Vai chegar para essas autoridades também, com certeza. Pois é, Carlão, e pelo jeito os deputados vivem uma realidade paralela, tá? Porque hoje, numa sessão convocada extraordinariamente para discutir a tragédia da saúde aqui em Manaus, os deputados decidiram manter as férias e não discutiram o pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. Karime Leão, resumindo, foi mais um dia de blá 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 lá na Assembleia e nada de concreto para tentar amenizar a crise sanitária no estado. Simplesmente nada. A repórter Cíntia Blink acompanhou a sessão. Nós vamos conferir agora. Deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas fizeram uma reunião extraordinária hoje de mais de 2 horas para decidir nada. Os parlamentares chegaram a discutir a possibilidade de usarem o dinheiro do caixa da Casa Legislativa para colaborar com o combate à crise na saúde de Manaus e dos municípios do interior. Falaram em impeachment contra o governador Wilson Lima, colocaram em pauta o fim do recesso parlamentar, mas nada foi votado ou decidido.
Pelo menos a casa disse que os deputados não foram remunerados pela sessão extraordinária. Pelo visto, estão muito bem pagos. Durante a discussão, o deputado Saulo Viana fez uma proposta que foi absolutamente reprovada pelo colega dele de parlamento, o deputado Serafim Correia. Chegue no Estado, no Executivo, que o Executivo tome uma rápida ação em relação a isso, para que a gente possa passar o recurso financeiro para o município do interior, para que isso aconteça. Existe caso de prefeitos que eu conversei ontem, deputado Serafim, que não tem recursos para comprar medicamentos da atenção básica, como por exemplo ivermectina, como por exemplo azitromicina, como por exemplo... Pelo amor de Deus, isso daí eu já disse, não tem nenhuma eficácia. Isso é para matar piolho e verme. E a fala de Wilson Lima ontem em Brasília. Hoje nós conseguimos equilibrar a nossa rede com a distribuição do oxigênio. Hoje foi um dia em que a gente deu uma atenção especial para o interior, levando em consideração a nossa logística. Foi criticada pelo deputado delegado Péricles. Para todos os prefeitos que ontem e hoje estão desesperados atrás de oxigênio para o seu município, assim como para toda a população do interior que hoje não tem oxigênio. E eu posso citar alguns, como Presidente Figueiredo, Manacapuru, Taquatiara, Quari, que ontem inclusive morreram 6 por falta de oxigênio. E o deputado Wilker Barreto chamou o governador de mentiroso, com todas as letras, e pediu para o impeachment dele ser apreciado na casa. Esse assassino vai para a rede nacional dizer que o Amazonas está com a rede de oxigênio estabilizada, Terezinha. Serafim, o interior pede socorro, tá aí o presidente Jair Souza da Associação dos Municípios. Nós temos irmãos nesse exato momento agonizando. Senhores, façamos a nossa parte. A sociedade está socorrendo mais do que esta casa. O que a sociedade quer aqui da Assembleia, Demilson, não é cotinha, não. A sociedade quer que casse esse governador. E na hora de votar, os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas mostram que vão repetir um comportamento comum de 2020 também este ano. Deliberar a ordem do dia. Não havendo o mínimo de 13 colegas. Nós temos 3 deputados, presidente. Temos 3 deputados, sim, presidente. Tem 2 7 deputados online e 3 presencial, somos 10. Senhor presidente, suspende a sessão por 5 minutos para a formação de quórum, senhor presidente. A pauta de tramitação está dada como lida, não havendo mais trabalho, convoco a todos, de acordo com a última decisão, para a próxima reunião extraordinária, na próxima semana, na próxima terça-feira. Sem quórum, o requerimento que encerra as férias parlamentares dos deputados não foi votado. Muito menos o presidente da casa, deputado Josué Neto, deu início a um processo de impeachment dos 9 que foram protocolados na Assembleia. Depois da sessão, o deputado Wilker Barreto usou as redes sociais para dizer que sente vergonha de fazer parte dessa legislatura. Cíntia Blink, para o 18 horas. Realmente, né? Né, mas é uma vergonha, no mínimo, é uma vergonha, né? Por isso que a população está cada vez mais descrente dos políticos. O nosso estado vivendo a pior crise da sua história, com um número absurdo de mortes, né? Das pessoas morrendo, um número absurdo, e eles mantêm as férias. Olha que bacana! Agindo assim, eles passam a ser cúmplices, sim, desse genocídio, porque tem o que fazer, tem que trabalhar. Eles têm o poder, eles têm meios para interferir. Eles foram nomeados para justamente isso. Eles foram eleitos para isso. Daí acontece o quê? A sociedade civil vai para as redes sociais pedir esmola. Esmola para um estado rico. É uma vergonha mesmo. Sem dúvida, Carimilha. Olha só, tem de férias, né? Também continuam quem? Os vereadores de Manaus. Sequer fizeram nota de solidariedade às famílias
famílias das vítimas. Estão nem aí. Tomaram posse, estão recebendo seus salários e verbas de gabinete neste final de mês já cai na conta. E sequer fizeram uma sessão virtual. Estão assistindo de camarote centenas de mortes que poderiam ser evitadas sem nossas autoridades, né? Se elas tivessem tomado aí pelo menos alguma atitude, se elas não fossem tão incompetentes, né? E menos corruptas. Mais sérias, não é, Carlão? Sim. Mais sérias. É simples. Cada um pode ajudar. Daí esses jovens dessas redes sociais que nos deram uma lição maravilhosa, querendo, cada um ajuda com o que tem. O tio da esquina manda lanche pro SPA. Sabe? Não é assim ficar de braços cruzados, os políticos, os vereadores recém-impossados, com discursos maravilhosos durante a campanha. Cadê vocês, meu filho? Cadê vocês? Cadê você? Cadê o seu vereador? Você que me escuta, em quem você votou? Está na hora de cobrar se ele foi eleito, sim. Ok? Está na hora de cobrar. Afinal de contas, quantas pessoas vão ter que morrer? Terão que ser assassinadas, porque elas estão sendo assassinadas. Ou quantos atos de corrupção precisam mais acontecer para que os deputados, vereadores, juízes, desembargadores, ministros tomem vergonha na cara e ajudem o Amazonas a sair dessa crise? O que mais é preciso para que os deputados aprovem o impeachment do governador e do vice? Crime de responsabilidade é o que não falta. São inúmeros escândalos de corrupção, assassinato de pacientes por asfixia. Provas suficientes para o governador perder o cargo, mas nada acontece. Nada acontece. Mais uma hora essa conta tem que chegar. É o clamor da sociedade. Sem dúvida, e tem base legal, inclusive, para isso, Karime Leão. Base legal para o impeachment. Cometer crime de responsabilidade, segundo o item 7 do artigo 9º da lei número 1079 de abril de 1950, diz exatamente o seguinte, abre aspas: quem proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, fecha aspas. Ora, o governador, o vice e o secretário agiram sem decoro, sem honra e sem dignidade de um gestor público, com certeza. Ou seja, Carlão, provas existem sim, e muitas, para responsabilizar o governador e o vice por crime de responsabilidade. E não precisa ir muito longe para encontrar provas. É só acessar as provas obtidas pela Polícia Federal, as operações Sangria e pela própria CPI da Saúde. Vão aí aos cemitérios, às unidades de saúde, andem nas ruas de uma cidade com toque de recolher, que as provas estão aqui no nosso dia a dia. Caiam na realidade, saiam de suas bolhas, de seus mundinhos maravilhosos, não é? De grana fácil, tomem uma má atitude. Todos os médicos, os especialistas, quem está na linha de frente trabalhando no combate a essa pandemia, fala, não é hora de discursinho bonito, de tapinhas nas costas, é hora de atitude para salvar vidas. 6h24 em Manaus, você está no melhor Mix do Brasil e as principais notícias do dia você confere no 18 horas até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. E o Superior Tribunal de Justiça quer saber como o Wilson Lima gastou a verba federal da pandemia. O ministro Jorge Mussi deu 48 horas para que o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, informem como gastaram recursos federais no combate à pandemia. A ordem atende ao Ministério Público Federal, que pediu no sábado uma investigação sobre as causas no colapso na saúde do estado. Wilson Lima e Davi Almeida também devem informar quando souberam que poderia haver desabastecimento de oxigênio, uma vez que, em manifestação enviada ontem ao Supremo, o governo federal informou que foi avisado no dia 8 de janeiro. Eles também devem dar detalhes sobre os números de UTIs instaladas e do número de profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia. O ministro Mussi apontou possíveis ilegalidades no uso da verba federal. O inquérito tramita em segredo no Superior Tribunal de Justiça. A informação é do site O Antagonista. 18 horas.
Olha, no momento em que necessitamos de empatia com o próximo, em Manaus, aqui na capital, empresários tentam tirar proveito da crise de falta de oxigênio. Exatamente. Na manhã de hoje, uma empresa foi autuada por vender kits com cilindro de oxigênio a R$5.000. O Procon Amazonas autuou a loja, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Procon Amazonas autuou na manhã de hoje uma loja de artigos hospitalares pela venda de um kit de cilindro de oxigênio a R$5.000. Desde a semana passada, o estado enfrenta um colapso no sistema de saúde por conta da falta de oxigênio nos hospitais que lotaram com o novo surto do novo coronavírus. A ação de fiscalização acontece após inúmeras denúncias de consumidores sobre a alta abusiva nos valores cobrados de venda do produto. Segundo o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, a empresa deve apresentar agora uma resposta em até 24 horas sobre a venda do kit de cilindro de oxigênio. O órgão solicitou as notas fiscais apresentando os valores de compra e venda dos itens em novembro e em dezembro de 2020 e também em janeiro de 2021. A punição que o Procon vai aplicar é o auto de infração. Na primeira vez que pegar a empresa cometendo, o cidadão cometendo a infração, e o auto de infração é uma multa. E após a multa, se for reincidente, continuar praticando preços abusivos e enganando a população, nós vamos fazer as devidas apreensões do produto. E posterior doação do produto para que não dê a destinação que o produto deve ser realmente utilizado. Lembrando que a população pode denunciar para os canais oficiais do Procon Amazonas, tem Instagram e Facebook Procon Amazonas, temos o www.procon.m.gov.br, que tem no site, nosso site, que tem a fiscalização, a aba da fiscalização, que você pode efetuar a denúncia. Em caso de prática abusiva constatada, a empresa pode ser multada. Se há reincidência na infração, o produto é apreendido e, no caso dos cilindros de oxigênio, eles podem ser doados para os locais que estão fazendo uso dos cilindros. Nathalie Moraes para os 18 horas. 18 horas. Legal, 6h28 em Manaus, você no melhor mix do Brasil. Nós vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje. Olha só, diante dessa impunidade com tantas mortes aqui no Amazonas, hoje vamos abrir a playlist do 18 horas com Marcelo Falcão, que é ex-vocalista do Rapa, que traduz essa situação que estamos vivendo. Carlão, e ele fez duras críticas diretas para o governador Wilson Lima, falando sobre o caso da compra fraudada de ventiladores pulmonares durante a pandemia. Vamos de música, vamos de Ladrões. Você está ouvindo 18 horas. 6h36 em Manaus, você na sintonia certa no melhor mix do Brasil, a primeira da playlist do 18 horas de hoje, Marcelo Falcão, Ladrões. E essa música, hein, vai ficar na playlist do programa até o Amazonas resolver essa crise, porque ela retrata tudo que vivemos hoje nas mãos de ladrões. 6h37, boa noite. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein, para esta noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a madrugada e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 94%. Agora em Manaus, 6h38. Boa noite. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o professor da Escola Superior de Ciência da Saúde da Universidade Estadual do Amazonas, Alex Martins. Muito boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, Karime. Boa noite. Pessoal, todos os ouvintes da Rádio Mix. Muito obrigada pela sua participação hoje, por você estar conversando com a gente aqui no programa 18 horas. Seja bem-vindo. Então, professor, o senhor imaginou algum dia que poderíamos estar vivendo numa calamidade como essa, com pessoas morrendo por falta de oxigênio dentro dos hospitais? Karime, de fato estamos vivenciando tempos muito sombrios e obscuros
Nunca na história da minha formação e do meu curso, né, sou enfermeiro de formação, imaginei que passaria por uma situação como essa que estamos passando aqui no Amazonas, né? Um estado de guerra praticamente. É uma situação complexa de ser resolvida, um problema que necessita aí do apoio e união de todos no momento onde o nosso país se encontra tão dividido politicamente, né? Então, nunca imaginamos vivenciar uma situação como essa. Professor, e detalhe, né? Essa é uma crise anunciada. As autoridades, a população não levaram, na realidade, a sério os alertas aí dos epidemiologistas de que teríamos uma segunda onda, não é mesmo? Isso não é verdade? Isso já não está anunciado já há algum tempo, já que seria complicado essa segunda onda? Sim, Carlos, concordo plenamente com suas colocações. Vivenciamos uma época de negacionismo, onde a ciência é colocada em segundo plano e interesses particulares, eles se sobressaem no momento onde as vidas estão em jogo. Então, realmente, vivenciamos tempos difíceis. E o cenário, há meses a gente já deveria ter agido. Nós temos o melhor programa de imunização do planeta. Tivemos 30 anos de exemplos positivos para o planeta, temos um dos melhores programas de imunização, então sempre tivemos essa condição de vacinar em massa, de produzir vacina. Entretanto, acredito que demoramos bastante para que começássemos a agir, né? E estamos pagando um preço alto por essa demora. Bem alto. Sem dúvida, professor, o senhor se refere ao SUS, não é? Que é um modelo único, é um modelo muito bem desenvolvido, não é isso? Temos o melhor modelo de saúde pública do planeta, inclusive muito bem copiado por algumas nações, né? Somos exemplo. Nós temos 17 vacinas que são disponíveis pelo Ministério da Saúde de forma gratuita. E nós nunca vivenciamos um momento como esse. Nenhuma das 17 vacinas bateu meta no ano de 2019 e 2020. Então, vivenciamos um momento muito complexo e difícil, onde as pessoas estão desacreditando, né, numa tecnologia que é a vacina, que é a ciência, uma das maiores tecnologias que a ciência desenvolveu depois dos antibióticos. E nunca anteriormente a gente questionou as vacinas como estão sendo questionadas agora. É verdade. Então, realmente vivemos tempos difíceis. Exato, professor. E a gente sabe que os médicos estão precisando aplicar morfinas e alguns medicamentos para diminuir o sofrimento desses pacientes que vão morrer, que estão morrendo por falta de ar, de oxigênio, né? O próprio presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, falou com a gente e fala que os profissionais estão sendo obrigados a fazer essa eutanásia. A pergunta é agora do outro lado, né? Como é que fica o psicológico desses profissionais que já estão exaustos por enfrentar a guerra da pandemia, agora enfrentando mais essa situação da falta de oxigênio? Como é que fica esse profissional? Infelizmente, eu tenho vivenciado cenas muito difíceis pelos SPAs, né, dos quais eu consigo auxiliar nas emergências, consigo atuar nos plantões. O último que eu realizei foi um plantão de 12 horas no SPA da Redenção e vi cenas muito difíceis e que com certeza nunca na minha vida vou esquecer. Pacientes agonizando com necessidade de oxigênio e com horário contado na unidade. Então, assim, a gente trabalhando sabendo que o oxigênio vai durar só mais 2 horas e de repente chega a doação da sociedade civil. Isso tem nos ajudado muito. Então, ao mesmo tempo que vivenciamos momentos de muita tristeza e dor como profissional de saúde, né, também vivenciamos momentos muito bonitos, onde a gente percebe que a união faz a força e a gente consegue, com a ajuda de todos e com a união, vencer alguns obstáculos e desafios muito duros para nossa profissão. Professor, a vacina ela está chegando aí, né? Mas a quantidade ainda é muito pequena para garantir a imunidade da população de um modo geral. Quando o senhor acha que nós vamos chegar a um nível que dê tranquilidade a todos? Qual é o tempo? Carlos, nós recebemos ontem 256 mil doses, isso já contemplando dose 1 e dose 2, né, dessa primeira fase. Isso corresponde a 128 mil vacinados só no nosso estado. Então isso é muito difícil, porque
128 mil doses não representam nem um quarto da necessidade da nossa meta de vacinação por aqui no estado do Amazonas. E não temos previsibilidade de quando vamos receber outras doses, até porque todas as doses de vacinas que estão em território nacional já foram distribuídas. Então é preocupante esse cenário, até porque quanto maior for a demora na distribuição dessas vacinas das outras fases, né? Temos 4 fases de vacinação. Quanto maior tempo demorarmos para vacinação, mais tempo a gente permite que o vírus se replique e sofra uma nova mutação, deixando essas vacinas obsoletas. Então é muito preocupante essa situação que a gente vivencia hoje. Esperamos e aguardamos o posicionamento do Ministério da Saúde para que ele consiga fazer o mais rápido possível essa negociação e importação dessas tecnologias de insumos imunobiológicos. Pois é, professor, porque tem um prazo, né, para que essa pessoa, de repente, essa que recebeu a primeira dose, receba a segunda e aí sim fique imunizado, porque essa vacina precisa de 2 doses e parece que é um prazo de 28 dias. Então, ou seja, é capaz da gente estar vacinando pessoas que não vão ficar imunizadas, porque não vão receber a segunda dose daqui a 28 dias. Exato. Por isso que o Estado deve garantir a vacinação nessa primeira fase e reservar metade dessas doses já para a segunda fase, visto que não temos previsão de quando vamos receber outras vacinas, né? Até porque ainda estão em fase de negociação de contratos com indústrias farmacêuticas, né? O Ministério da Saúde ainda está negociando muitas vacinas. Então, por conta disso, essas 256 mil doses representam apenas 128 mil vacinados, uma vez que a gente vai ter que reservar essas doses para daqui 28 dias estar realizando esse reforço aí na população, né? Professor, mesmo quem toma vacina, é importante lembrar que deve continuar usando aqueles procedimentos básicos, né, de prevenção, né? O distanciamento, máscara. E outro detalhe também, os efeitos colaterais. Tem muita gente que se preocupa com os efeitos colaterais da vacina. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Carlos, todos os testes clínicos que foram realizados com a vacina Coronavac, aplicada em milhares de voluntários, demonstraram uma segurança altíssima. Foram raríssimos os efeitos adversos que essa vacina causou e quando causou, raríssimos efeitos, foram efeitos muito leves, como dor local, no local da aplicação, vermelhidão, né? Enfim, efeitos adversos muito leves. E a gente tem que lembrar que a vacina foi desenvolvida para que a gente consiga trazer mais esperanças, né? E no combate de uma doença. É seguro, então? É seguro. E não se vacinar corresponde a correr o risco de pegar um Covid-19 e sua forma grave, desenvolver sua forma grave, né, da manifestação da doença e acabar aí indo a óbito, como a gente está vendo milhares de brasileiros, né? Nosso país liderando o ranking internacional no número de óbitos e infectados. Sim, professor, daí as pessoas estão perguntando aquelas 1000 dúvidas, né? Quem já teve Covid pode se vacinar, quem está grávida, quem está em tratamento de câncer, diabéticos, hipertensos, enfim, existe alguma... Perfeito. Perfeito, Karime. Essas dúvidas, elas são importantes da gente sanar. Quem já teve Covid há mais de 4 semanas e não apresenta sintomas da doença mais, já se recuperou, pode e deve se vacinar se fizer parte da convocação, né? Do grupo, né? Do grupo que vai ser convocado para vacinação. Lembrando que nós temos 4 fases. Essa fase inicial são para os povos indígenas, vivendo em terras indígenas, os trabalhadores da área da saúde, pessoas de 80 anos ou mais, pessoas de 75 a 79 anos e pessoas com 60 anos ou mais, desde que estejam vivendo em instituições de idosos, né? Idosos institucionalizados. Mas assim, temos algumas recomendações sim. Na fase de testagem dessas vacinas, da Coronavac, do Butantan, não foram incluídas grávidas nem lactantes. Então, não são recomendadas para essas 4 fases agora a vacinação de grávidas. Contudo, se porventura uma mulher se vacinar e descobrir posteriormente que engravidou, ela deve ser tranquilizada pelo profissional de saúde, até porque os riscos são ínfimos, já que a gente está tratando de uma vacina desenvolvida com um vírus inativado. Então a chance disso causar algum problema numa gestante, ela é muito rara e praticamente impossível de acontecer, né? Mas existem outras questões.
os pacientes ou as pessoas que tiverem uma doença de base controlada, elas podem sim e devem tomar a vacina. Pessoas que não devem tomar as vacinas são aquelas que têm um quadro sugestivo de alguma infecção ou uma doença em atividade. Essas devem aguardar aí no mínimo 4 semanas a partir do primeiro dia de sintoma e conversar com o seu médico que o acompanha para tomar essa decisão a respeito do risco e benefício de estar tomando essa vacina. Ok, tem mais na relação aí que o senhor indica não tomar a vacina nesse momento, nesse primeiro momento, fora de grávidas, essa situação que o senhor acabou de relatar, tem mais algum caso específico? Tem. Por exemplo, pacientes que estão com suspeita de dengue, malária, doenças agudas e febris, como a própria gripe, né? Uma vez que essas pessoas apresentam esses sintomas, se eu administrar a vacina do coronavírus, eu não vou saber se as reações adversas da vacina foram causadas mesmo pela própria vacina ou se são sinais e sintomas da doença e infecção que o paciente já apresentava no momento da vacinação. Então, toda doença aguda, febril, como uma gripe, por exemplo, já é um impeditivo para que a pessoa tome a vacina. É melhor que ela espere aí 4 semanas ou até a recuperação total, né? Mesmo que ultrapasse 4 semanas, mas ela minimamente são 4 semanas que ela deve estar esperando aí para receber essa vacinação. Okay. Muitíssimo obrigada, professor, pela sua participação, esclarecendo essas dúvidas aqui pra gente no programa 18 horas. Eu que agradeço, Karime, Carlos, um grande abraço para vocês e a todos os ouvintes aí da Rádio Mix. Fico à disposição e espero sanar as dúvidas e combater aí as fake news para que a gente consiga se unir e finalizar com esse problema, acabar com esse problema de saúde pública que a gente está vivenciando hoje. Um grande abraço a vocês. Sem dúvida, professor, e aqui vai o nosso agradecimento pelo trabalho, pelo desempenho nesta guerra, pela atuação heróica dos profissionais de vocês, profissionais da saúde que estão vivenciando, que estão tratando esta pandemia. Muitíssimo obrigada pela atuação de vocês. Eu que sou grato, muito grato. Um abraço forte a vocês. Um beijo, muito boa noite. Conversamos com o professor da Escola Superior de Ciência da Saúde da Universidade Estadual do Amazonas, Alex Martins. Agora 6h50, boa noite. 18 horas. Muito bem, a segunda da playlist do 18 horas dessa terça-feira. Vamos agora com uma novidade, hein? Uma parceria entre as cantoras Ariana Grande, Doja Cat e Megan Thee Stallion. Bom, e a faixa que nós vamos conferir faz parte do novo disco de Ariana Grande. Vamos de música, vamos de 34-35. Você está ouvindo 18 horas. 6h53, a segunda da playlist em Ariana Grande, Doja Cat e Megan Thee Stallion. 34-35 remixem no melhor mix do Brasil. Mix. E atenção para esta informação. Pesquisadores da Fiocruz Amazônia investigam novos casos de reinfecção por coronavírus aqui no Amazonas. A nova variante da Covid-19 descoberta no estado pode ser capaz de infectar mesmo quem já tem um anticorpo do vírus original. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Pesquisadores ligados à Fiocruz Amazônia publicaram ontem artigos científicos sobre o primeiro caso de reinfecção de Covid-19 na região norte. A reinfecção chamou a atenção principalmente porque a nova contaminação ocorreu em uma mulher de 29 anos que apresentou anticorpos detectáveis em teste feito dias antes de ser reinfectada. Isso quer dizer que a nova variante conseguiu furar a imunidade adquirida pelo vírus original. O infectologista da Fiocruz Amazônia, Bernardino Albuquerque, explica como isso é possível. Há possibilidade, sim, da pessoa realmente se infectar pela segunda vez, né, com uma nova cepa, até porque aquilo que o nosso organismo produziu anticorpos, que reconhece, né, enquanto inimigo, à medida que esse vírus se modifica, não há esse reconhecimento imediato do nosso organismo. Consequentemente, não se tem proteção específica contra essa nova cara do vírus, essa nova variante.
Os pesquisadores aprofundam os estudos para aumentar o entendimento da nova variante, já que ela poderia escapar da resposta imune em caso de uma primeira infecção por outra cepa do SARS-CoV-2. Ou seja, existe a possibilidade de que uma pessoa que adquiriu resposta imune ao ser infectada com a Covid não esteja livre de ser contaminada novamente. O pesquisador da Fiocruz Amazônia, responsável pelos estudos, Felipe Naveca, diz que isso gera preocupação, até porque existem outros casos de reinfecção sendo estudados no Amazonas. Tem outros casos de reinfecção sendo investigados aqui no Amazonas, mas esse foi o primeiro que teve todos os critérios cumpridos e a gente pode afirmar que se tratou sim de uma reinfecção. A reinfecção se deu pela nova variante descrita pelos pesquisadores japoneses, mas que tem origem no estado do Amazonas. A nova mutação do coronavírus apareceu entre novembro e dezembro do ano passado e preocupa cientistas porque, assim como a variante inglesa e a africana, ela acumula muitas mutações em pouco tempo, bem acima do que estava ocorrendo até o momento. Os cientistas estão aprofundando o estudo com sequenciamento de amostras do vírus em pessoas infectadas em dezembro e janeiro para verificar se a variante já está em grande quantidade aqui no Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. E os agentes públicos que estiveram em Manaus semana passada são alvos de uma investigação do Ministério Público Federal do Amazonas. É isso porque as suspeitas de que eles foram em unidades básicas de saúde coagiram médicos a prescreverem o chamado tratamento precoce. A reportagem é de Cíntia Blink. E o Ministério Público Federal do Amazonas vai investigar se médicos das unidades básicas de saúde de Manaus foram coagidos a receitar tratamento precoce para a Covid-19, o que, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não tem comprovação científica de eficácia. Segundo a portaria publicada no Diário do MPF do Amazonas, agentes públicos do Ministério da Saúde visitaram UBSs com o objetivo de disseminar o tratamento precoce. O foco no chamado tratamento precoce foi divulgado em Manaus pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ao se referir à vacina, o ministro afirmou que ela faz parte da estratégia para combater o vírus, mas o principal é o tratamento precoce. E ele acrescentou que os médicos precisam dar um medicamento. O atendimento e o tratamento precoce é, sim, uma orientação do Ministério da Saúde e está alinhado com os conselhos. Os médicos precisam diagnosticar e precisam tratar os pacientes rapidamente. E isso não pode mais haver dúvida em Manaus. O presidente da República, Jair Bolsonaro, apesar do que dizem os médicos, a Anvisa, a Organização Mundial de Saúde e os cientistas, também defende abertamente o tratamento precoce. Agora, agentes públicos do Ministério da Saúde vão ser investigados por possível improbidade administrativa. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Para 6 horas e 59 minutos, nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E até o momento nós não recebemos os números oficiais da Covid-19 no estado do Amazonas e no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, totaliza 8.511.770 casos confirmados da doença. O país também tem 210.299 mortes por Covid-19. E o país soma hoje, nesta terça-feira, 7.560.460 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje a Assembleia do Amazonas fez uma sessão extraordinária. Foi convocada exclusivamente para discutir a crise na saúde e a falta de oxigênio nos hospitais do estado. Muita gente esperou que alguma decisão mais consequente fosse tomada pelos deputados, mas nada aconteceu. A casa não aprovou sequer uma proposta da oposição para que os deputados deixassem o recesso e retomassem os trabalhos. Continuam suspensas as reuniões ordinárias que poderiam acompanhar a crise na saúde do estado. A maioria dos deputados preferiu manter as férias, digamos assim.
Isso enquanto as vítimas de Covid-19 estão morrendo nas unidades de saúde por falta de oxigênio ou de outras necessidades. O máximo que a casa decidiu foi marcar uma outra reunião extraordinária para a próxima terça-feira, daqui a uma semana. A Assembleia também sequer colocou em discussão o mais recente pedido de impeachment do governador Wilson Lima. Por justiça, é preciso ressalvar que a oposição ainda tentou. Na reunião de hoje foram horas e horas de discursos. Os comentários nas redes sociais foram muito negativos para o Poder Legislativo do Estado e para alguns deputados. Alguns comentários são impublicáveis. Ficou mais uma vez o gosto amargo de ver o imobilismo de um poder do Estado que poderia, ao menos neste momento, se colocar ao lado do povo. O mesmo acontece com a Câmara de Vereadores de Manaus, que também deu as costas para a população. A Câmara não está se reunindo para tratar de uma crise tão grave que também envolve a Prefeitura de Manaus. Bem, a maioria dos parlamentares do Amazonas parece ter decidido fazer como a avestruz e colocar a cabeça no buraco. Tudo isso enquanto o mundo inteiro discute o sofrimento e a morte das pessoas no estado, vitimadas pela Covid-19 e pela incapacidade dos governos. 18 horas. 7 horas e 1 minuto, temos a saideira Karime Leão. Sim, Carlão, as nossas apurações aqui é o seguinte: os municípios do Amazonas estão reclamando que não receberam a quantidade de doses de Coronavac indicadas no plano estadual de vacinação. Manaus, por exemplo, ficou com 40 mil, Iranduba 364 doses e Parintins 1.000 doses. A Defensoria Pública do Estado enviou ofício ao governo estadual questionando se o Amazonas recebeu mesmo 306 mil doses da vacina, Carlão. Isso vai dar muito o que falar ainda, Karime. Pois é, fora quem está sendo vacinado, né, irmão? Mas é outro capítulo. É outro capítulo. 7-2, boa noite pra você, boa noite, Karime. Muito boa noite, um beijo pra vocês, até amanhã. Amanhã é quarta e a gente volta com você a partir das 6 da tarde com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.